Como goleiro, a gente tinha aqui ó, o Barbosa como opção, o Elton, outra opção, o Andrada, um goleiro argentino, e também o Carlos Germano. Vamos conferir aqui o que, cada um desses jogadores jogou, o quanto jogou, né? O período que jogou e também o que ganhou de mais importante aí, né? O Andrada, como a gente falou, jogou de 69 a 75, 370 jogos, venceu um Carioca e também um Brasileirão. O Barbosa, 570 jogos, jogou de 45 a 55, de 58 a 62, ganhou um Carioca e também o Rio-São Paulo. O Barbosa, para quem não sabe, foi goleiro da Copa de 50, né? E até foi culpado ali pelo gol que o Uruguai sofreu, que o Brasil sofreu do Uruguai na grande final. Ficou por um tempo aí como vilão, mas não foi um goleiro muito bom, né? Não tem muito que o pessoal sempre procura, né, um vilão, né, como foi em outras eliminações do Brasil. O Carlos Germano é o goleiro que mais tem jogos aí, entre os que a gente citou, 632 jogos, de 90 até 99 ele jogou, e depois voltou em 2004 para encerrar a carreira. Ele conquistou muitos títulos, como a gente pode ver aqui, ó, 4 cariocas, um São Paulo, um Brasileirão e também uma Libertadores. O Elton, que era o outro goleiro, 178 jogos, jogou de 98 até 2002, um Brasileirão e uma Mercosul. Então, como a gente pode ver, aqui no canal, na comunidade, o Carlos Germano ganhou com 49% dos votos, tá? Foram 2.000 votantes. Vamos agora para a posição de lateral direito, que começa aí com o Jorginho, que foi lateral do Tetra. Ele jogou 92 jogos e fez 2 gols pelo Vasco. Jogou de 99 a 2001 e ganhou um Carioca. O problema é que o Jorginho aqui, ele jogou mais como volante do que como lateral no Vasco, mas também jogou algum período como lateral. E o Jorginho estando na lista, quase sempre ele vai estar, né, disputando aí. E aí temos aqui como lateral direito também o Luiz Carlos Vinck, ele que tem uma identificação também muito grande com o Internacional, 111 jogos pelo Vasco, 2 gols não anotados, jogou de 89 a 90 e também voltou em 92 para jogar mais uma temporada. Ele ganhou um Brasileirão e também um Carioca atuando pelo Cruz Maltino. Orlando Lelé, 320 jogos, 31 gols, 76 até 81 e ganhou apenas um Carioca. É um cara que se identificou bastante aí no Vasco, mas que pegou um período bem ruim, onde o Vasco conquistou pouquíssimas coisas, né? E a última alternativa aqui é o Iago Pikachu, com 253 jogos e 40 gols. É uma média altíssima de gols para um lateral, né? Mas a gente sabe também que o Pikachu sempre bateu falta, bateu pênalti e também muitas vezes até atuava como meio de campo. Jogou de 2016 até 2020 e venceu apenas um Carioca. Foi outro jogador que brilhou quase que individualmente no Vasco, né? Porque pegou um período horrível aí do clube. Depois a gente vai para zagueiro. Vamos conferir como é que ficou aqui. Então, o Jorginho venceu aqui a votação com 3.200 votos. Ele teve 63% dos votos, né? E aí, em segundo lugar, Pikachu e também Luiz Carlos Vinck com 15%. Orlando Lelé ficou em último aqui. E depois a gente comenta sobre o que eu acho, né? Vou deixar por último ali para fazer a seleção. Como zagueiro, então, já começamos com tudo, com Bellini, o capitão do primeiro título do Brasil, de 58, ele que teve 404 partidas pelo Vasco, e a quantidade de gols a gente não sabe, porque tem lugares que dizia que ele fez 30 gols, tem lugar que dizia que fez 4 gols, então ficou bem perdido o negócio ali, eu preferi não colocar ali a quantidade de gols, não tem uma coisa bem certa. Como era muito, muito antigo, não tinha scouts, né? Não tinha tanta marcação aí dessas estatísticas, né? Ele venceu 3 cariocas e um Rio São Paulo. Muitas vezes a gente coloca aqui que vocês podem ver que não venceu nenhum brasileiro, por exemplo, mas é que o Brasileirão começou em 59, certo? Então o Bellini provavelmente se tivesse brasileiro naquela época, o Vasco até poderia ter vencido, porque o Carioca era o melhor campeonato, né? Para quem não sabe, na época ali dos anos 50, um pouco antes do Pelé começar no Santos e o Santos ficar com um time muito forte, os times melhores do Brasil era realmente o Botafogo, o Vasco e o Flamengo na época, né? Até o Fluminense também montava alguns bons elencos, mas os principais eram esses. Então o cara ganhava o Carioca, era quase campeão brasileiro. Outra alternativa aqui era o Dedé, com 160 jogos, 19 gols. Jogou em 2009 e 2013, ganhou uma Copa do Brasil e também uma Série B pelo Vasco. Fez parte daquele time com Diego Souza e companhia, né? Que ganhou aquela Copa do Brasil. Depois a gente tem o Mauro Galvão com 126 jogos, 12 gols anotados, jogou de 97 até 2001, venceu um Carioca, um Rio-São Paulo, 2 Brasileirões, uma Libertadores e uma Mercosul. É muito título para um jogador em apenas 4 anos no clube, né? De 97 até 2001. Você vê que ele nem tem tantos jogos assim, mas é uma quantidade de títulos absurda. Pegou a melhor fase da história do Vasco, né?
que foi ali dos anos de 97 até 2001. O time ganhou, quase era o melhor time, era o time a ser batido no Brasil. Ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão e quase foi campeão mundial ainda, né? Perdeu pro Real Madrid lá, mas jogando melhor. O Orlando Peçanha é o último aqui, também não tem uma definição boa da quantidade de gols dele. Ele que é também Orlando Peçanha, o companheiro do Bellini, no título de 58 na defesa do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, a defesa do Vasco era a defesa do Brasil em 58, né? Orlando Peçanha e Bellini. 338 jogos de 55 a 60, 2 cariocas e 1 Rio-São Paulo. Vamos ver como é que ficou ali a votação. Mauro Galvão teve maior quantidade de votos, com 61%. Bellini em segundo, com 24%. Então, fechando esses dois, a defesa aqui, ideal do Vasco. Até surpreende o Orlando Peçanha ter ganho tão pouco voto assim, né? 2,6 mil votantes. Vamos agora para a posição de lateral esquerdo, que começa com o Alfinete, que foi o lateral do título de 74, o primeiro do Vasco. 288 jogos, 12 gols, de 71 a 75 ele jogou. Depois tem o Felipe, né, que também é outro jogador que pegou a melhor fase do Vasco, né, aquele mesmo período que o Mauro Galvão pegou, 373 jogos, 33 gols marcados. O Felipe também jogou algum tempo como meio-campo, por isso que tem essa média tão alta, né? Jogou de 96 a 2002, depois voltou em 2010 até 2012, onde conquistou aquela Copa do Brasil com a galera ali, né, com o Dedé e companhia. Um Carioca, uma Copa do Brasil, 2 Brasileirões, uma Libertadores e também uma Mercosul. Foi um jogador fenomenal, Felipe, né? Muita habilidade, jogou bem onde passou. Jorginho Paulista foi um jogador que não jogou tantas partidas, foi 77 jogos e 5 gols. Jogou de 2000 a 2002, depois uma passagem curta de 2005 a 2006. Ele ganhou um Brasileirão, uma Mercosul. Mas ele ficou marcado por ter marcado um gol na final do Brasileirão contra o São Caetano, né? Por isso, ficou aí como um dos ídolos do clube nessa posição. O Mazinho é outra alternativa, 232 jogos, 17 gols, de 85 até 90, um Brasileirão e também um Carioca. Ele ganhou pelo time do Vasco. Votação de lateral esquerdo, o Felipe ganhou, não era surpresa para ninguém, quase 3 mil votos aqui. Mazinho na segunda posição, Mazinho que depois foi volante, mas na época aí, no começo no Vasco jogou como lateral. E aqui temos o Danilo Alvim, 307 jogos, 10 gols, jogou de 46 a 54, ganhou 4 vezes o Carioca. Então ganhar 4 vezes o Carioca nesse período aqui é porque o cara jogava muita bola e o time era muito bom mesmo, né? Que era o período de ouro do futebol carioca. E o Elido Amparo, 304 jogos, 11 gols, jogou de 43 até 54 e ganhou 5 vezes o Campeonato Carioca. Também jogou quase que junto ali com o Danilo Alvim, né? Temos o Luizinho, 394 jogos e 8 gols, jogou de 91 até 93 e de 95 até 2000. Um retorno depois, né? Teve uma saída curta. 4 vezes Carioca, uma vez o Rio-São Paulo, 2 vezes o Brasileirão, uma Libertadores e uma Mercosul. A outra posição de volante é de Zé do Carmo, que foi volante no título de 1991, acho que foi do Vasco. Não, de 89 foi do Vasco, que ganhou do São Paulo no Morumbi. 95 jogos, 5 gols, de 88 até 91, um Brasileirão e também um Carioca. Vamos ver aqui então. E como volante aqui, então, o Luizinho ganhou. Foi o mais votado com 53% dos votos. Danilo Alvim segundo e Zé do Carmo em terceiro. Vamos para a posição de meia agora, né? Tem muitos jogadores de muita qualidade, né? Começando com o Bismarck, 301 jogos, 109 gols, jogou de 87 até 93, um Brasileirão e 3 cariocas ele faturou. Depois ele foi pro futebol japonês e voltou para cá só veterano para jogar no Flu. O Giovani, também outro jogador que marcou seu nome no Vasco, 408 jogos, 49 gols, jogou de 82 até 89, ele saiu um pouco antes ali, né, do título que o Vasco conquistou o Brasileirão. Voltou em 91 até 93 e ainda fez mais uma passagem em 1995 e ganhou 5 vezes o Carioca. O Juninho, né, que dispensa apresentações, um jogador marcante demais, batia falta como ninguém, 393 jogos, 76 gols, jogou de 95 a 2001, aí ele foi pro Lyon, onde brilhou lá, conquistou um monte de títulos na França, e voltou em 2011 até 2013, onde também foi campeão carioca, se eu não me engano, né? Ganhou mais alguma coisa aqui também. Jogou um Rio-São Paulo, um Carioca, venceu 2 Brasileirões, também a Libertadores e uma Mercosul. Outra opção, o Ramon Menezes, hoje técnico aí da seleção sub-20, né, sub-23,
248 jogos, 89 gols, jogou de 96 a 2000, jogou em 2002 também, e depois em 2006 ganhou um Rio-São Paulo, um Carioca, 2 Brasileirões e também a Libertadores. E ainda como meia tem mais um. Não, agora como segundo atacante. Vamos ver então como é que ficou aqui a votação como meia. O Juninho Pernambucano venceu em 3 mil votos, 84%. Giovani ficou em segundo com 8% e também o Ramon, 4%. Como segundo atacante agora, a gente tem a primeira opção, o Bebeto, 121 jogos, 61 gols, 89 até 92. Ele foi o grande nome na conquista de 89 e também teve mais uma passagem em 2001, ali no final da carreira. E conquistou um Brasileirão. O Donizete Pantera foi outro nome importante aí no Vasco, 137 jogos, 39 gols, jogou de 98 até 2000 e depois em uma passagem em 2003 foi campeão do Rio-São Paulo, do Carioca e também de uma Libertadores da América. E o Edmundo, né, 244 jogos, 137 gols, ídolo histórico do Vasco, 92 ele começou, depois ele foi para o Palmeiras, voltou 96, 97. Dizem que em 97 ele foi até o melhor jogador. Há quem diga, né? Que ele foi até o melhor jogador do mundo, merecia a bola de ouro. Realmente jogou muita bola, mas não sei se é para tanto, né? 99 e 2000 também ele voltou. 2003, 2004 e fechou sua carreira em 2008. E ainda, se não me engano, foi com rebaixamento ainda, né? E conquistou um Brasileirão e um Carioca. Por fim, o Mauricinho ainda como segundo atacante, 307 jogos, 42 gols, de 84 a 88. Também uma passagem em 91 e depois outra de 97 a 99. Um Rio-São Paulo, 3 vezes Carioca, um Brasileirão e uma Libertadores ele ganhou. Vamos verificar então como é que foi a votação. Que teve aqui o Edmundo, né? Sem surpreender ninguém, com 69%, 27% o Bebeto, 3% o Donizete e 2% o Mauricinho, 2,6 mil pessoas votando. E agora a posição de centroavante. Imagina ter que colocar só um ali, mas infelizmente é o que vai ser. A gente tem opções incríveis, né? O Ademir, que era o grande craque brasileiro aí, como centroavante aí nos anos 50, né, também, né, antes do Pelé. Ele que jogou do Vasco de 42 a 45, de 48 a 56, ganhou 4 Carioca, fez 283 gols em 404 jogos. Aí tem o ídolo máximo do Vascão, Roberto Dinamite, 1.100 jogos, 708 gols, números incríveis, né? Jogou de 71 a 79, depois voltou em 80 e ficou até 92. 5 vezes carioca e uma vez brasileiro foi campeão. E ainda tem o Romário, 402 jogos, 303 gols, uma média ótima também. Jogou de 85 a 88, 2000 a 2002, 2005 a 2006, 2007 a 2008. 2 vezes carioca, um brasileirão e uma Mercosul. E para fechar aqui como centroavante, o Valdir Bigode, 292 jogos, 144 gols. Jogou de 92 a 94 e de 2002 até 2004. Ganhou 4 vezes o Carioca. Também pegou um período ruim do time do Vasco aí, né? Então, como centroavante aqui, a gente tinha o Roberto Dinamite em 1.300 votos, Roberto Dinamite 59% e Romário 37%. E aqui Valdir e Ademir não tiveram jeito, né? Eram dois dois jogadores muito grandes, né, para enfrentarem ali. Mas os dois também foram bons jogadores, principalmente o Ademir, né? Então aqui como ficaria as seleções, né? A seleção da esquerda é a seleção dos votantes e a seleção da direita é a minha. O que a gente tem ali? Carlos Germano como os dois goleiros. A defesa também, eu manteria aí tanto o Mauro Galvão como o Bellini. O que eu mudaria ali na defesa seria o lateral direito. Eu acredito que o Luiz Carlos Vinck fez mais jogos e foi mais importante para o Vasco do que o Jorginho. Conquistou um Brasileirão também, né? No meio de campo continuaria com o Luizinho e o Danilo Alvim. E o meio de campo eu mudaria ali. Apesar do Giovani ser um ótimo jogador, brilhou aí no Vasco, eu acho que o Bismarck foi mais importante, fez mais gols, né? E também brilhou naquele título de 89 com o Bebeto e companhia. E na frente não tem como encaixar o Romário ali, vai ter que ser Edmundo e Dinamite. Mas é claro que de repente se a gente montasse um time ideal do Vasco aí, a gente tiraria um desse meio campo e colocaria ali o Romário, né? É só porque a gente sempre faz essas votações em uma formação 4-4-2. Mas se fosse ver mesmo um time ideal, eu tiraria de repente aí o Bismarck para colocar o Romário e fazer o time ideal do Vasco, né?